Doutor, um exemplo. Sou casado, tal, estou no novo regime, né, eu digo jurídico, e fiz um testamento, deixei lá, vim a falecer. Como ela não vai ter mais direito, né, a herdar os bens, mas eu deixei em testamento. Esse testamento, ele pode ser refutado? Ou seja, os herdeiros, eles podem contestar isso, eles podem dizer que não pode. Não. Aí a pergunta aqui do Erivaldo, todo mundo que está acompanhando a gente também escuta? Escuta. Pronto, só porque eu não sabia. Erivaldo, sua pergunta é brilhante e esclarecedora. Sim. Então, assim, só para explicar. No caso, o cônjuge... Esse é um detalhe, Erivaldo. A sua pergunta é já após reforma, é? É, pós-reforma. Pronto, pois pronto. O Erivaldo está perguntando aqui pra gente se pós a reforma, se os herdeiros poderiam contestar, rebater. Um testamento. O testamento feito pelo cônjuge, certo? Que deixou, por exemplo, João deixou coisas para Maria, sendo que ela não será mais a herdeira necessária. Detalhe, quando for fazer o testamento, Erivaldo, é por isso a importância do advogado. Porque tem que respeitar a questão da legítima da herança. Tá ali, tem palavras populares para a gente entender? Não tem essa parte que eu expliquei dos bens particulares, do que ele possuía, eu estou falando Sim. antes do casamento, ou do que ele adquiriu em doação, herança, esse tipo de coisa. Ou seja, o patrimônio que não faz parte da meação, se for no regime de comunhão parcial. Um exemplo. O que é que eu expliquei para vocês? Herdeiros necessários, automaticamente, eles têm direito a 50% deste patrimônio. Aí vamos fazer aqui no exemplo do Erivaldo. João e Maria, aí ele tinha esse patrimônio antes, certo? Só que quando ele fez o testamento, Erivaldo, ele foi orientado por um competente advogado que sabia o que estava fazendo. Aí o advogado disse assim, olha, tua herança é 100%. Tu tem que resguardar os 50% que é dos herdeiros necessários. Ou seja, porque vocês têm filhos. Mas os outros 50% tu pode dispor, tu pode deixar lá no testamento que é para tua Maria que ficou viva. E não vai ter nenhuma contestação porque foi feito de forma correta. Entendi. Agora eu vou explicar uma coisa, Erivaldo, que a gente tem que falar a verdade. Existem bons profissionais? Existem. Existem profissionais excelentes? Existe. Aí é o X da questão. Se João tiver procurado uma assessoria jurídica, desculpa as palavras, mas sem futuro, sem procedência, e aí o advogado, Deus me livre, errou e pegou até o que não era para pegar, ou seja, ele não considerou a lei e pegou a parte que era os 50% da herança legítima e disse assim, eu vou deixar tudo para Maria, que eu amo é a Maria, eu não quero nem saber. Isso aí vai dar errado? Vai dar errado, entendeu? Aí a questão é essa, tem que respeitar a história da legítima da herança. Então, assim, basicamente, falando leigamente, se você for fazer um testamento, você só pode fazer uso de doação de 50% do seu patrimônio. Não, nesse caso aqui que ele está falando, o Erivaldo, entenda, não é que ele possa só doar 50%, é porque a pergunta do Erivaldo Não, sim, legalmente falando, se você bem assessorado, para não dar errado, você doaria 50%. Para Maria. Porque os ela outros não 50%... porque se passar a reforma, ela não será mais herdeira necessária. Porque os outros 50% fica para os herdeiros. Necessários. Mas no caso, se ele quiser, fala assim, não, vou dar 100%. Não, calma assim, ele fala assim, ó, no papel, vou botar aqui, 100% do meu dinheiro vai para essa pessoa X. Aí... Chega na hora da leitura do testamento, o advogado fala, ó, o fulano, o João, deixou 100% para Maria. Aí os filhos vão ficar se doendo e falar assim, não, mas peraí, deixou tudo para a mãe? Aí ele vai dizer assim, o herdeiro, ei, mas tá aqui meu advogado mostrando que o Código Civil mudou. Não, sim, mas aí é uma coisa que vem dos herdeiros, entendeu? Aí os filhos vão dizer assim, tá, tudo bem. Pode deixar tudo pra mãe. Ah, muito bem. Entendeu? Ah, perfeito. Ou então o cara pode se doer assim e dizer assim, não, peraí. Eu vou entrar com a justiça aqui e fazer... Muito bem. Aí, perfeito. Por isso que eu digo a questão desse mundo de possibilidades hipotéticos. Na hipótese aqui do Raimundo, Erivaldo, o que foi que ele disse? Os filhos de João e Maria, eles reconhecem a vontade do pai dele. E eles não têm problema com isso. Eles dizem, não, deixa nossa mãe certo. Mariazinha ficar lá com tudo mesmo.
tudo bem. Mas é que eu tô querendo, na hipótese que eu trouxe, é que só que tem um detalhe. Os filhos concordaram, mas aí tem a questão também dos... Quem é que também é herdeiro necessário? Os pais do João. Aqui no exemplo, né? Aí, mas vamos supor que todo mundo disse assim, não, beleza, a gente quer respeitar a vontade do João e vai ficar tudo como ele disse lá no testamento para Maria. Beleza, se ninguém contestar, né? Mas assim, lembrando, tem que ser um malabarismo jurídico, muito, porque às vezes a gente vê em filme, que é aquele filme assim do cara, o super ricaço, milionário, que pega, vai deixar a herança e fala assim, vou deixar a herança pro meu cachorro. Aí os pais, a mulher, os filhos, fica tudo maluco, sei o quê. Só que ele fez um malabarismo jurídico, não tô falando da lei do Brasil, tá falando de filme, ficção. Ficção. Aí, ou seja, num caso como esse, entre aspas, né, na jurisdição dele, ele teria que fazer um malabarismo jurídico, tipo assim, tinha que ter nome, alguns patrimônios em nome de X, outros patrimônios em nome de empresa, nome de sócio, sei o quê, tal. Talvez essa mentalidade que a gente tem de o testamento, você faz o que você quiser, você deixa o que você quiser, é só ficção. Até porque, assim, gente, quando se fala em testamento, tem a questão de um planejamento sucessório. Tu imagina uma pessoa que possua vários bens, empresas com cotas, com várias coisas envolvendo muito dinheiro. Quando ele vai fazer um testamento, ele tem que ser assessorado. Porque a questão não é que você não possa dar 2 bens para um e só um para outro. Pode, desde que seja 2 bens que equivala ao preço de outro. O que o Raimundo fala desse malabarismo, na verdade, eu chamo isso de uma análise jurídica. Né? Um exemplo, você vai sentar e vai estrategicamente pensar como é que eu posso repartir esse meu patrimônio dentro da lei, mas priorizando o que eu quero priorizar.